Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto treinamento da ISO 14001. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos e impactos ambientais da produção. Reforçando nossa política do Sistema de Gestão Integrado, onde o nosso compromisso é proteger o meio ambiente com o uso sustentável de recursos, a prevenção da poluição e outras práticas ambientais. Para a gente proteger o meio ambiente, nós precisamos saber primeiro quais são os impactos que podemos causar no meio através das nossas atividades produtivas. Na norma ISO 14001, versão 2015, nós temos a definição de aspectos ambientais. Aspecto ambiental é um elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que interage ou pode interagir com o meio ambiente. Então, tudo que a gente faz que pode interagir com o meio ambiente é considerado um aspecto ambiental. O impacto ambiental é a modificação no meio ambiente, tanto adversa como benéfica, total ou parcial, resultante dos aspectos ambientais de uma organização. Então, o primeiro passo para a certificação ISO 14001 é entender e mapear todos os aspectos e impactos ambientais de todos os processos da Cerbras. Aspecto ambiental, para a gente entender de uma forma mais clara o significado, é tudo aquilo que é consumido ou gerado pela empresa. Ele é a causa, pode ser a causa de um impacto ambiental. Está relacionado ao consumo de matérias-primas, consumo de água, consumo de energia elétrica e combustíveis necessários para a produção, a geração dos resíduos sólidos do processo produtivo, bem como a emissão de efluentes e particulados, ou seja, o pó produzido durante o processo. Tudo isso leva a um impacto ambiental, que é a alteração que um aspecto pode causar no meio ambiente, ou seja, ele é o efeito. Então, eu tenho o aspecto como a causa e o impacto como efeito. O consumo de matérias-primas, de água e de energia elétrica levam ao esgotamento de recursos naturais, ou seja, é a consequência, é o efeito. Assim como a geração de resíduos sólidos leva à contaminação do solo. A geração de efluentes, se não tratados, contaminação da água. E os particulados, a contaminação do ar. Na moagem via úmida, para cada atividade, foi levantado o aspecto e impacto ambiental, a forma de prevenção e o monitoramento. Como eu já disse anteriormente, mitigação a gente utiliza no caso de uma situação de emergência. Então, aqui eu destaquei alguns aspectos que são considerados mais significativos, mais relevantes. Ou seja, no processo via úmida, o consumo de água para a produção da massa, ele é muito significativo. Consumo de energia para fazer com que os moinhos trabalhem também é alto, bem como o consumo de recursos minerais, ou seja, toda a argila necessária para a fabricação. E, consequentemente, em toda a manipulação dessa argila, a gente tem aí a emissão de particulados e poeira. Então, sempre que tiver destacado, são os aspectos considerados mais significativos. Aquele que, quando nós formos consultados pelo auditor e ele perguntar quais são os aspectos ambientais relacionados às atividades da sua área, da produção de moagem via úmida, vocês têm que se lembrar primeiramente do consumo de água, consumo de energia, consumo dos recursos minerais e emissão de partículas e poeiras. A gente também tem a geração de efluentes, a geração de resíduo mineral, a geração de resíduo de varrição e resíduos recicláveis. Vamos falar um pouquinho agora de cada um deles. Na atividade de preparação de massa, consumo de água é o aspecto que vai causar a redução da disponibilidade desse recurso. Ou seja, se a gente utilizar a água de forma indiscriminada, desperdiçando, consequentemente, um dia isso irá faltar. Como a gente já percebe aí em várias regiões do país, a escassez de água. A nossa forma de prevenção é evitar o desperdício, mantendo sempre as torneiras fechadas, na massa, né, evitar algum vazamento contínuo, utilizar somente o necessário para o abastecimento dos moinhos, evitar a lavagem do piso em excesso. Também estamos consumindo água, apesar de ser água de reuso das linhas de produção e de captação de chuva, é um consumo que, se a gente puder evitar, a gente direciona para outras áreas.
O consumo de água, ele é monitorado pelo indicador de consumo de água em metros cúbicos pela quantidade produzida em metros quadrados no mês. Então, a gente sempre vai estar acompanhando esse indicador para que a gente possa produzir cada vez mais, consumindo cada vez menos água. É esse o nosso compromisso. Da mesma forma, a gente tem o consumo de energia elétrica utilizado nos moinhos ou utilizado nos equipamentos em geral. A gente tem como prevenção o uso consciente da energia, instalação de temporizadores, desligar as lâmpadas, utilizar a luz solar sempre que possível, através das telhas translúcidas que a gente tem na fábrica, e também vamos medir o consumo de energia elétrica em quilowatt-hora por metro quadrado produzido. A eficiência, a sustentabilidade está justamente nisso, em produzir cada vez mais, consumindo cada vez menos água e energia elétrica. O consumo de recursos minerais, argilas, calcários, entre tantos outros que são utilizados na formulação da massa, ele causa um impacto de redução da disponibilidade dos recursos naturais. Um dia, por mais abundante que sejam essas argilas, elas vão se tornar cada vez mais escassas. Um dia pode acabar. Então, o que a gente faz? Otimiza o consumo das argilas, evita as perdas e, inclusive, a gente reutiliza na preparação da massa o caco que é quebrado no processo. Dessa forma, a gente consome pouquinho menos, né? Lógico, não é uma quantidade tão grande assim, mas a gente deixa de extrair um pouquinho menos de argila do meio ambiente. Nós monitoramos todo esse consumo, esse estoque de argilas através das pesagens das matérias-primas e controle das notas fiscais. Outro aspecto muito relevante na preparação de massa, tanto via seca quanto via úmida, é a emissão de particulados e de poeira. Mais acentuado ainda na via seca. Isso altera a qualidade do ar. Então, a forma de prevenção é o sistema de despoeiramento, o qual tem que ter sempre as suas manutenções preventivas sendo realizadas. A nossa única forma de garantir que vá para o meio ambiente, que vá para a atmosfera menos pó, é contando com a eficácia e eficiência do sistema de despoeiramento. Nós medimos a qualidade do ar através das partículas totais suspensas. Então, a gente tem um indicador de emissão de particulado, cujo nosso objetivo é reduzir cada vez mais essa emissão de pó, de partículas para a atmosfera. Nós temos também a geração de efluentes oriundos da lavagem de piso, lavagem do atomizador e dos equipamentos. Essa geração de efluente, um ponto positivo nosso é que ele vai para a estação de tratamento, ele é tratado e reaproveitado na própria massa do porcelanato. Então, esse é um ponto muito positivo para nós. Continuando, a gente tem aqui a geração de resíduo mineral, a geração dos resíduos de varrição e a geração dos resíduos recicláveis, que a gente já falou bastante na coleta seletiva. Então, a forma de prevenção é a prática da coleta seletiva, o treinamento e a conscientização de todos os colaboradores e o cumprimento do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Esse plano, ele define claramente para cada tipo de resíduo qual que é a destinação que a Cerbras tem que dar. E a nossa forma de monitoramento é através dos manifestos de transporte de resíduos. A gente tem que documentar todo o resíduo que sai da Cerbras e é destinado. Existe hoje um sistema chamado SINIR, onde todas as movimentações de resíduos são documentadas. Nós também iremos monitorar o indicador de percentual de resíduos recicláveis. Nosso objetivo é reciclar cada vez mais, só que para reciclar, a gente precisa ter uma coleta seletiva muito eficiente. Aqui ilustrando um pouquinho o aspecto significativo que é o consumo de água, o impacto é a escassez, a falta desse recurso e a prevenção está no consumo consciente. Se cada um de nós ficar atento ao desperdício, ao uso racional de água, com certeza nós teremos excelentes resultados ambientais. Falando agora da moagem via seca, os aspectos são muito parecidos e aqui vale a gente reforçar também que na via seca os aspectos ambientais mais significativos estão relacionados
a energia de consumo de recursos minerais e emissão de particulado e poeira. É importante, durante as auditorias, que a gente explique para o auditor a nossa forma de prevenção, que a gente saiba dizer que para controlar a emissão de particulado, a gente tem um sistema de despoeiramento, que a gente otimiza o consumo de recursos minerais utilizando somente o necessário e reaproveitando ainda o caco da produção, que o consumo de energia elétrica ele pode ser minimizado desligando as lâmpadas, utilizando a luz solar e utilizando temporizadores nos equipamentos que forem possíveis. A gente tem um aspecto relacionado ao risco de princípio de incêndio, que como impacto ele causa danos materiais e alteração da qualidade do ar, da água e do solo. Para a gente evitar um princípio de incêndio, é muito importante que as manutenções preventivas sejam realizadas, que a brigada de incêndio participe de forma preventiva, alertando potenciais situações de risco. O monitoramento é através das inspeções que são realizadas pelos próprios brigadistas e elaboração dos relatórios de irregularidades encontradas. Caso tenhamos um princípio de incêndio, a brigada é treinada para combater e garantir a segurança da fábrica. Nós temos um plano de ação e emergência documentado e todos os brigadistas são treinados nesse PST 003. Lembrando também que na moagem via seca, nós temos aí a geração de resíduos de varrição, resíduos recicláveis e geração e descarte de óleos e graxas oriundos da manutenção dos silos. Lembrando mais uma vez que todo material contaminado com óleo e graxa ele é considerado um material perigoso, um material contaminado e tem que ser destinado para o coletor correto. Só assim a gente consegue separar o material que pode ser reprocessado do material que vai ser tratado de uma outra forma, através do coprocessamento, para que ele não contamine outros materiais da coleta seletiva. O segredo de ter um indicador de percentual de resíduos recicláveis alto, atingindo as nossas metas, é separando corretamente, principalmente os resíduos perigosos e contaminados. Ilustrando aqui, a gente tem um aspecto de consumo de energia, o impacto é a falta dela, né, a escassez que a gente pode ter aí de energia elétrica, e a prevenção está na nossa atitude e também nos vários projetos que a equipe de manutenção elétrica tem para minimizarmos o consumo de energia. Falando agora do processo das prensas. Sempre vocês vão perceber que o consumo de energia ele vai estar destacado em vários processos. A gente já viu em outros treinamentos que o consumo de energia elétrica para produzir 1 metro quadrado de piso ele é muito elevado. Portanto, ele é um aspecto significativo. Da mesma forma, na prensa, a gente tem aí chamando a atenção ambiental o consumo de energia, a emissão de particulados e poeiras, a geração de resíduos de varrição. Temos também a emissão de ruído. Para a emissão de ruído, o impacto é a perturbação e desconforto da comunidade, do entorno e também de seus funcionários. Então, em relação aos funcionários, a gente tem aí o fornecimento de EPIs e em relação à comunidade e ao entorno, nós fazemos a medição de ruído perimetral para garantir a conformidade com a legislação. Existe uma legislação que limita o ruído tanto no horário diurno quanto no horário noturno. Nós temos também na prensa o descarte de caco cru, que se descartado de forma incorreta, ele pode esgotar os aterros. Nós, como forma de prevenção, reutilizamos todo o caco no processo. Eles são moídos e incorporados na formulação. E monitoramos aí o controle mensal, né, a geração desse caco cru. Quando a gente tem uma manutenção na prensa, a gente tem a geração de panos contaminados com óleos e graxas. Para isso, a gente tem como forma de prevenção o envio de todas essas toalhas. Essas toalhas elas são retornáveis, então a gente não joga fora.
Então, a gente minimiza a geração de resíduo contaminado para o meio ambiente, fazendo com que essa toalha retorne para uma lavanderia industrial devidamente licenciada para que eles façam a lavagem e retornem para nós esses mesmos panos. E aí a nossa forma de monitoramento é o controle de saída desses panos contaminados, dessas toalhas, para higienização. Também a geração de resíduos de varrição que leva ao esgotamento de aterros, a gente tem a coleta seletiva, que se esse pó for devidamente coletado, ele pode ser reincorporado no processo, desde que não esteja contaminado, ou a gente faz a destinação correta desse resíduo para os aterros. Então, sempre a gente tem que ter em mente que melhor que destinar corretamente é evitar a geração. Então, a gente tem que estar sempre atento para os pontos onde estão gerando o pó, para que a gente minimize a geração desse resíduo de varrição. Então, lembra que a gente falou dos 3 R's? Então, o primeiro R, lembra que o primeiro R era reduzir? Então, vamos agir na fonte, reduzir a fonte de geração desse pó que vai para a varrição. Da mesma forma, a gente tem aí a geração de resíduo perigoso relacionado aos vazamentos que podem existir de óleo na prensa. Então, é muito comum que na prensa tenha ali um respingo de óleo. Vamos sempre deixar esse respingo direcionado para um tambor, para um coletor devidamente identificado. Assim, a gente pode retirar esse óleo sem risco de contaminação do pó que está sendo gerado ali no processo. Também nós temos 2 situações emergenciais relacionadas a risco de incêndio e explosão. Como eu já disse, que isso vai aparecer em praticamente todos os processos, e vazamento de óleo. Para prevenir o vazamento de óleo, a gente tem que ter cuidado na manipulação dos produtos químicos, principalmente do óleo da prensa. Como eu já expliquei, providenciar coletores para que esses óleos não caiam no chão. A forma de monitoramento são os relatórios ambientais, que nós vamos abrir toda vez que a gente tiver um incidente, um acidente ambiental, para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso processo, identificando as causas. Uma forma de mitigação é o kit de emergência ambiental, que se houver um vazamento, o brigadista da área já estará treinado para utilizar o kit para conter o vazamento. Nesse kit, além de material absorvente, nós temos também saco plásticos e pás para que a gente possa coletar esse resíduo contaminado. Tudo isso está descrito no plano de atendimento à emergência. Então, lembre-se, qualquer situação de emergência, procurem sempre o brigadista da tua área. O brigadista da tua área, ele está treinado para uma situação de emergência ambiental. Reforçando, o aspecto ambiental que a gente tem na prensa é a geração do pó, cujo impacto é a alteração da qualidade do ar, e a nossa forma de prevenção é o sistema de despoeiramento e reduzir as fontes de geração de pó. Falando dos secadores, o secador ele tem um grande consumo de energia e um grande consumo de gás natural. Então, esses são os 2 aspectos ambientais mais significativos, cuja forma de prevenção é a gente evitar vazio. Enquanto o secador tem vazios, enquanto o forno tem vazios, eles estão queimando gás natural e energia para produzir nada. Então, é muito importante que a gente tenha todo o processo muito bem regularizado para que a gente evite o desperdício de energia e gás natural. Nós iremos monitorar o consumo de energia elétrica em kWh por metro quadrado produzido. Então, quanto menos vazio no forno, a gente aumenta a produção e diminui o consumo de energia elétrica. Nós temos também emissão de ruído, que é considerado muito pequeno, geração de caco cru, geração de calor, que para evitar a gente tem que manter o isolamento térmico adequado do equipamento. A gente tem descarte de resíduos refratários, na troca de rolo e na manutenção aí das esteiras, que também, sendo separado corretamente,
esse resíduo ele passa a ser matéria-prima para as indústrias de refratário e tem valor comercial, então a gente pode vender esse resíduo. Também temos o risco de incêndio e explosão, né? Numa área aí onde a gente tem um consumo grande de gás natural, um possível vazamento pode gerar aí uma situação de incêndio e explosão. Mais uma vez, contamos com a manutenção preventiva, tanto mecânica quanto elétrica desses equipamentos, e a brigada, agindo de forma preventiva, nos alertando para qualquer situação de emergência. Nós sempre vamos monitorar através das inspeções gerais das rotas de fuga e os relatórios de irregularidades. Como eu já disse, para uma situação de emergência, nós temos o plano de atendimento à emergência, tanto para a situação de incêndio e explosão, quanto vazamento de óleo que pode ocorrer ali nas engrenagens. Todo vazamento de óleo é considerado uma situação de emergência ambiental e para mitigar, ou seja, para conter essa situação de emergência, a gente utiliza o kit de emergência ambiental e documenta esse vazamento no relatório de acidentes ambientais. Esmaltação. Na esmaltação, a gente tem o consumo de produto químico, que nos chama bastante atenção, né? Todos os esmaltes que são utilizados no processo, consumo de água, geração de caco, vazamento ou derramamento de produtos químicos, ou seja, a gente pode ter ali vazamento de esmalte, vazamento de engobe, o que altera a qualidade da água e do solo. Para evitar isso, a gente direciona tudo para a ETE e na ETE a gente separa a água tratada da torta, ou seja, do resíduo sólido que é gerado. Esse resíduo sólido ele volta para o processo e ele é reutilizado. Também tem na linha de esmaltação, decorrente das limpezas que são efetuadas diariamente, a geração de efluente. Imaginem só se esse efluente não fosse para uma estação de tratamento, quanto de água contaminada iria para o meio ambiente. Então, toda essa geração de efluente, todo esse consumo de água utilizado nas linhas, ele é monitorado através do indicador de reuso de água, que quanto maior, melhor. Prova que a gente está desperdiçando menos água e retirando menos água do meio ambiente. Toda vez que a gente falar de consumo de produto químico, é muito importante que vocês saibam que durante a auditoria, o documento principal que o auditor vai pedir, ele é chamado FISPIC, é a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico. Por quê? Nesse documento, ele diz claramente o que fazer com aquele produto químico em situações de emergência. Num caso de vazamento, num caso de contaminação, como proceder. A área de segurança, eles controlam todas essas FISPICs e também fazem o treinamento adequado dos brigadistas para que numa situação de vazamento desse produto, a gente saiba exatamente como agir. Então, lembre-se, todo produto químico que tiver na área tem que ter uma FISPIC. Portanto, a gente sempre orienta, deixe na área somente os produtos químicos necessários. Não deixa lá um desengripante, não deixa lá uma lata de tinta, não deixa nada que não é da tua área, porque você será cobrado da FISPIC. Então, é muito importante que a gente monitore e observe todos os produtos químicos que são aplicáveis e podem ser utilizados na sua área. Aqui também, na esmaltação, a gente tem o uso de tinta de impressoras, das HDs, que também a gente gera a embalagem e gera panos contaminados. Esses panos contaminados vão para o coletor de contaminados, né, de resíduo perigoso, eles não podem ser descartados no lixo comum. Aqui a gente também tem o aspecto de geração de esmaltes, né, que eles podem contaminar a água e o solo. E para prevenção, a gente tem a meta de redução de desperdício de esmalte nas linhas e o reaproveitamento na preparação da formulação do novo esmalte. Então, até hoje, a gente sempre pensou no reaproveitamento do esmalte para fins de minimizar os custos da produção,
Hoje a gente tem que pensar também que a gente está deixando de descartar aquele esmalte no meio ambiente, deixando de contaminar a água e o solo. Muito importante ressaltar também, vocês viram que em cada área, né, que a gente falou até agora, a gente tem essa planilhinha. Esse é o documento principal, a planilha de aspecto e impacto ambiental. Então, a gente está treinando vocês para que vocês entendam esse documento que em breve estará disponível na área, para que vocês, durante a auditoria, possam relembrar, mostrar para os auditores e ter isso como norte, sabendo todas as formas de prevenção para que a gente garanta a nossa gestão ambiental. Aqui no forno, a gente tem 3 aspectos que são bem significativos, relacionado ao consumo de energia, gás natural e ao risco de incêndio e explosão. Nós também temos a geração de caco, a geração de calor, a geração de resíduos refratários e também o vazamento de óleo. O vazamento de óleo ele deve ser contido com o kit de emergência, mas antes de ser contido, ele tem que ser evitado. Portanto, aí a gente conta bastante com o pessoal da manutenção e lubrificação para que a gente gere cada vez menos vazamentos de óleo, que as engrenagens trabalhem bem, mas com uma quantidade reduzida de óleo e que a gente não tenha pontos de escape. Isso é muito importante. O auditor ambiental, ele olha o ambiente, ele olha o piso, ele olha as paredes, ele olha as emissões de particulado. Então, quando ele está passando ali ao lado do forno e vê que ali está vazando óleo, por mais que o piso seja impermeável, o que ele vai pensar? Alguém vai limpar, alguém vai passar um pano, alguém vai passar algum produto e isso vai para um lixo. Isso indo para um lixo, ele tem o potencial de causar um impacto ambiental. Então, de novo, a gente tem que focar na não geração, na redução. Para evitar o consumo de gás natural ou para reduzir o consumo, sempre focar em evitar os vazios nos fornos. Lembrando que o nosso indicador será o quilowatt-hora por metro quadrado produzido. Aqui também a gente tem a geração de calor, que pode contribuir para as alterações climáticas, e o que a gente faz aqui é manter o isolamento térmico adequado do equipamento. Teremos, consequentemente, menor perda de calor e reduzindo aí o consumo de gás necessário. Portanto, é muito importante que a gente mantenha o isolamento térmico correto aí das paredes dos fornos. Na classificação, nós temos o consumo de energia, como em todas as áreas, consumo de papel e papelão, na embalagem das peças, consumo de produto químico, das colas, das tintas que são utilizadas. A gente pode também ter vazamento desses produtos químicos. Então, na classificação, é muito comum a gente ver vazamento da tinta ali dos carimbos, da impressora, ver vazamento de cola. Então, mais uma vez, todo e qualquer ponto de vazamento tem que estar numa contenção. A gente tem que conter isso para reaproveitar e para evitar um descarte incorreto disso. E mais uma vez, enfatizando sempre em minimizar e eliminar sempre que possível esses pontos de vazamento. A gente tem o descarte de madeira, proveniente dos pallets, geração de caco, geração de embalagens, de filme, de fita, que podem levar ao esgotamento dos aterros. Temos também o risco de princípio de incêndio, como já disse, em todas as áreas, e a geração dos tubetes de filme, que também devem ser descartados junto com o papel e papelão. Aqui, se a gente olhar de uma forma geral, como eu já falei anteriormente, a gente tem aí os produtos químicos, ou seja, tenho que ter a FISPIC da cola, tenho que ter a FISPIC da tinta, tenho que ter a FISPIC de qualquer produto químico que estiver sendo utilizado na classificação. Tenho que ter o kit de emergência ambiental, que caso tenha um vazamento, o brigadista terá ferramentas, terá material para conter o vazamento e para destinar, ou seja, armazenar esse resíduo contaminado. Todo caco
que é gerado, a gente separa em caçambas e ele é retornado para o processo. E também nós medimos a quantidade de caco queimado gerado por mês. Todos os nossos resíduos, quando descartados, eles seguem para os destinadores através de um MTR, de um manifesto de transporte de resíduo, e nós sabemos a quantidade exata de todos os resíduos que foram destinados mês a mês. Relembrando, durante a auditoria a gente não precisa decorar todos esses aspectos e impactos, mas sempre que questionados, a gente pode levar o auditor até essa planilha, até onde ela estiver disponível e explicar. Explicar sempre dando os exemplos práticos do dia a dia. Tudo que a gente colocou aqui como forma de prevenção e monitoramento não são coisas novas, são coisas que já existem regularmente nos controles da Cerbras. Só que dessa vez a gente está demonstrando, de uma forma documentada, todos os controles existentes. Aqui um aspecto muito importante é que toda geração de pallet quebrado, ao invés da gente descartar tudo isso na natureza, a gente tem a oficina de pallets. A oficina de pallets reaproveita a madeira útil e ainda fabrica novos pallets para utilizarmos nos processos. Falando da retífica. A retífica tem aí aspectos bem significativos como consumo de energia, emissão de poeira, ruído, geração de caco e consumo de água. Como a gente já falou bastante, o consumo de energia é o mais significativo, então a nossa forma de prevenção é manter ligado somente se estiver operando. Emissão de particulado, a gente tem um sistema de despoeiramento. E a medição do ruído, internamente a gente tem o uso de EPI e externamente a gente faz a medição do ruído perimetral. A gente vai para fora da fábrica em vários pontos e vai medindo se o nível do ruído excede o que a legislação permite. No nosso caso, todos os resultados de ruído estão dentro dos parâmetros legais. A geração de caco, mais uma vez, ele é reaproveitado no processo. E o consumo de água, como a gente tem em todas as áreas, é o uso racional. Evitar o uso indiscriminado da água, manter as torneiras fechadas, priorizar sempre a água de reuso nas linhas de produção e utilizar a água proveniente do sistema de captação da água de chuva. Polimento. No polimento, a gente tem um consumo enorme de água, consumo de energia, descarte de abrasivos e geração de efluente. Para esses principais aspectos relacionados ao consumo de água e geração de efluente, o que a gente tem aqui? A gente tem o envio do efluente para a ETE, que é tratado e retorna para o processo, e o consumo de água otimizado na produção para que a gente utilize o mínimo necessário para garantir um excelente polimento. Risco de incêndio e explosão, a gente já comentou também, a questão do ruído interno e externo e a geração de discos polidores. Esses discos devem ser separados para que a gente consiga dar um destino adequado a todos eles, praticando a coleta seletiva. Os resíduos recicláveis gerados também na área do polimento são destinados de acordo com o nosso plano de gerenciamento de resíduos sólidos, destinando corretamente todos eles, medindo a quantidade enviada para aterro e a quantidade que a gente consegue aí reciclar. Geração de efluentes, a gente mede o indicador de reuso de água. Inspeção final, o consumo de energia não é tão significativo, mas a gente tem também descarte de madeira, geração de caco, mas o mais relevante ali são os papelões, filmes, fitas, oriundos aí da inspeção de caixas, que, se não forem corretamente separados na coleta seletiva, podem gerar aí um resíduo que vai parar nos aterros. Então, mais uma vez, a importância da coleta seletiva para a gestão ambiental. Aí nós vamos medir o percentual de resíduos recicláveis. Aqui ilustrando, né, a quantidade de papel e papelão. Todo o consumo e a geração de papel e papelão gera um impacto de esgotamento do recurso natural.
A gente sabe muito bem quantas árvores são necessárias para produzir uma folha de papel. Portanto, se a gente praticar a coleta seletiva, esse papelão ele vai ser reaproveitado na produção de novos papelões e não vão parar também no meio ambiente e vão evitar aí a derrubada de várias árvores. Moagem de esmalte. Na moagem de esmalte, os aspectos mais relevantes estão relacionados ao consumo de água, consumo de energia, consumo de produto químico, né, ou seja, de todos os esmaltes e engobes que são utilizados no processo. E relembrando, temos que ter na área todas as físpiques dos esmaltes e dos engobes, ou ter acesso a eles. Se isso estiver num sistema informatizado, que a gente tenha um computador acessível ali, que as pessoas possam verificar essas físpiques. Também temos a geração de efluentes, quando lavamos os moinhos, e aí para a gente reduzir essa geração de efluentes, a gente sempre tenta utilizar o mesmo moinho para as mesmas formulações, de forma a reaproveitar e não gerar nenhum efluente. A gente também pode ter ali derramamento e vazamento de esmaltes. Todo esse derramamento e vazamento de esmalte gera, se não enviado para a ETE, a contaminação da água do solo. Nossa forma de prevenção, primeiro, é evitar essas perdas, esses derramamentos de esmalte, e segundo, se houver, a gente garantir que isso vá para a ETE e ainda a gente utilize esse material sólido e utilize essa água na produção novamente. Temos também a geração de resíduos de esmalte do sistema ali de peneiramento, que também pode causar o impacto do esgotamento de aterros. Esse material, se não reaproveitado na produção, ele é descartado corretamente para aterros industriais. Geração de resíduos recicláveis, a geração dos big bags, a geração dos sacos e embalagens das matérias-primas. Todos esses big bags, eles retornam aos fornecedores e todos esses sacos, eles podem ser novamente aí reciclados se não estiverem contaminados. E como a gente reforça, em todas as áreas existe o risco de incêndio e explosão. E aí a gente conta aí com a atuação primordial e atenta de todos os nossos brigadistas. Aqui como exemplo, né, os big bags dos esmaltes, que se a gente descartar de forma indiscriminada na natureza, a gente só vai contaminar, e esse é o material que demora anos e anos e anos para se decompor. A prevenção é separar corretamente e reenviar aí para os fornecedores. Espero que vocês tenham gostado desse treinamento. Tentei ser o mais clara e objetiva possível e prepará-los para as nossas auditorias, mas principalmente conscientizá-los para a nossa gestão ambiental. Muito obrigada e até o próximo treinamento.